com todas essas questões da Shonen Jump, né, agora a leva de cancelamentos tá chegando ao final. E a próxima semana teremos a última estreia dos mangás novos que estão saindo, né? Se você quiser saber tudo, acompanhe aqui o canal que eu vou falar todas as novidades aí. Deixa o seu like, se inscreve e ajude no crescimento do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje eu comentarei sobre a edição 49 da Shonen Jump. Acompanhe comigo até o final. Nessa edição tivemos como capa o novo mangá que é o Tonari no Soegawa. Um mangá novo que estreou e vou deixar para falar ele no vídeo separado, né? Vou falar minhas impressões do que eu achei do mangá. Tem uma temática aí que me lembrou um pouquinho Mesh, eu já vou explicar isso no vídeo separado. Então eu já acompanho o canal para você não perder esse vídeo. Mas tivemos as páginas coloridas, o Goron Egg, Mujuro e o Shinobi Goto. São os destaques aí. Nessa edição tivemos o Nohako ausente, o Hiridrago não é ranqueado e temos o Hunter x Hunter que tá em IA. Foram no total 15 mangás ranqueados nessa edição, sendo a última posição o mangá cancelado, o Ping Pong Parrot, que teve um final bem, de certa forma, bem nada a ver, né? Na minha mente ele só pensou, não, agora que acabou vou fazer de qualquer jeito então. Esse final foi realmente um pouco viajado, né? Mas enfim, a história de certa forma já era assim, né? Porque a temática de um ping-pong um pouco mais diferente. Mas eu acho que o autor só levou para um nível muito além, literalmente, né? Além, ao infinito e além. Mas o mangá se encerrou, 17 capítulos no total. Eu já falei o que eu achei do mangá do início, quanto isso me decepcionou, mas o autor ele realmente não conseguiu desenvolver muito bem. O Harukazumon ele ficou na 14ª posição. Agora resta a dúvida, né? Será que o mangá ele vai conseguir se manter? Porque agora saindo esses mangás cancelados, vamos ver agora como é que a Jump, né, vai então tratar esses mangás. Quem serão os mangás que vão se manter nas últimas posições? Porque tínhamos esses três, o Ping Pong, o Kaidegami, o Ikiden Bros. Mas agora vejamos como é que será o desempenho, né? Harukazumon ele não é um mangá que eu consigo enxergar como um mangá tranquilo na revista. No caso, ele já se estabeleceu bem. Eu acho que ele ainda está em uma situação onde qualquer coisa pode ser um mangá que entre em uma zona de risco de cancelamento. Eu acho que ele, de certa forma, ele está em uma situação bem complicada, de certa forma, né? Mas ele conseguiu se salvar, pelo menos por essa leva. Mas eu, pessoalmente, acho que Harukazumon e Ort são atualmente os dois mangás que têm mais chances de cancelamento, tirando esses agora que já saíram. Então se tornam esses dois. Aí entra, por exemplo, Desejo Samurai, que é um mangá que está perto de se encerrar. Então acredito que dependendo de como que vai ser a próxima leva, já teremos até já 3 mangás já indicados para sair. Mas aí para o futuro, né, ainda tá um pouco cedo para a gente analisar isso, tanto que estamos tendo uma leva agora recente. Então acredito que uma próxima leva vai sair daqui a uns 2 ou até 3 meses. Então por enquanto não vamos pensar muito nisso. Mas uma coisa é certa, esses mangá, né, inclusive eu já tô adiantando até o Ort, né, falando esses dois mangás ao mesmo tempo, ele ficou na 13ª posição. Esses dois são dois mangás que não estão indo tão bem. Ort, ele até agora iniciando esse novo arco, já deu um sinal de que o mangá vai demorar um pouquinho mais de tempo, vai durar um pouco mais de tempo, mas quando exatamente, aí não sei. Vejamos como é que a revista vai tratar tanto esse Ort quanto o Harukazumon. O Boku no Roboco ele ficou na 12ª posição, um mangá que não tem tantas preocupações, né, como vocês já conhecem. O Boku ele não é um grande mangá, mas ele se mantém na revista por um bom tempo, né. O volume novo vai ser lançado, então vejamos como é que serão as vendas. Lembrando que as vendas deu uma diminuída os seus números, né, nos últimos volumes, mas o mangá sempre é um mangá que sempre vendeu pouco, então até então, ao meu ver, não preocupa tanto, mas o mangá tá diminuindo um pouco mais do que a média que ele vem vendido. A 11ª posição é o Kyoshikon, manteve uma zona um pouco mais baixa, não diria nem tão baixa, mais intermediária de certa forma. Mas mesmo assim o mangá tem um certo apoio pela revista e com esse novo arco abrindo, né, na verdade já iniciou um tempo, né, mas agora tá entrando em um clímax interessante. Vejamos como é que serão seu desempenho nas próximas semanas. Desejo Samurai, como eu já havia falado, ele tá em uma situação onde logo vai ser encerrado, pelo que aparenta ser. Então não sei exatamente quantos capítulos, né, porque não temos nenhuma base disso, mas acredito que até o fim do ano, ou pelo menos até janeiro, por exemplo, eu acho que o mangá já pode estar dando sinais de que realmente está mais próximo do que se imagina. Atualmente já mostra isso, mas eu acho que daqui a alguns meses a gente vai ter uma ideia exatamente se o mangá ele vai se encerrar o mais breve possível mesmo. O No Exorcist ele ficou na 9ª posição e o mangá mais intermediário, nada tão preocupante, né? O mangá ainda faz, de certa forma, eu não diria um grande sucesso, mas ele tem a sua popularidade, a sua fanbase firme e forte que se mantém e mantém o mangá, né, um bom tempo. Então
por enquanto o mangá mantém uma zona, de certa forma, boa, mas nada tão grande assim também. Kagura Bate, ele tá na 8ª posição. Agora o mangá, ele há um tempo, né, ele já deu uma esfriada nas suas posições, nada que seja ruim também. O mangá, eu já falo muitas vezes, o mangá tem uma fanbase também muito forte. O mangá tem uma boa popularidade, então independente da posição, acredito que o mangá ainda assim vai fazer um grande sucesso. O volume novo vendeu muito bem, então as coisas só estão melhorando ainda mais. O Witchwater, ele ficou na 7ª posição, sendo um mangá bem popular também. O anime que se encerrou um tempo, né, acho que já com segunda temporada anunciada. E vejamos como é que isso pode afetar o mangá. O mangá atualmente está num momento muito importante e aparentemente pode ser que nos próximos capítulos as coisas comecem a se desenvolver de uma forma mais interessante, né? Talvez vejamos um grande arco se iniciando. Lógico, o autor sempre tem a questão de ele esticar um pouco as coisas. Um momento onde poderia um arco acontecer daqui a um capítulo, ele coloca uns 3, 4, 5 capítulos aí de um slice of life, de comédia, para esticar um pouco mais a história. Então tem essa questão, não sei exatamente quando vai começar um arco sério, porque esse capítulo serviu praticamente para o autor lembrar, alguma coisa vai acontecer, mas não sabemos quando exatamente isso vai se iniciar. O autor, muitos capítulos atrás, né, para falar a verdade, ele colocou algumas coisas, algumas informações, e eu percebo que aos poucos o autor mostra que ele tá preparando alguma coisa, mas não sabemos quando exatamente esse arco sério aí vai se iniciar. A 6ª posição temos o Summer Head, mangá que se mantém uma zona intermediária, não é algo tão ruim, isso é interessante, pelo menos bom, pelo menos, né, uma posição muito boa. Vejamos como é que será futuramente, né? Só tá se iniciando agora, então pelo menos é algo interessante pra gente então analisar. Summer Heads, ele se tornou uma posição muito boa, pelo menos é um mangá que eu gosto bastante, gostei bastante da estreia, apesar de algumas críticas com respeito ao humor, que realmente é algo a se analisar, né? Mas, tirando isso, eu acho que essa questão das piadas e tudo mais, isso é mais uma questão de roteiro, né? O que realmente vai levar a história pra frente é realmente o romance. Enfim, né? Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Já a 5ª posição ficou o Akane Banashi, como um mangá que agora vai se iniciar um novo arco, então vamos ver o que o autor vai preparar pra gente. E a 4ª posição é o Sakamoto Days, que ainda continua se desenvolvendo aí aos poucos, né, esse conflito final. Então acho que o autor não tem pressa nenhuma para o encerramento, né? Acho que ano que vem vai se encerrar, mas ainda assim não acredito que será tão breve assim. Entrando no top 3 temos o Rimaten, que recebeu até uma posição bem alta, bem incomum de certa forma, mas talvez seja por conta do momento do mangá, né, os acontecimentos. Então talvez a revista optou por esse momento exatamente porque tem um desenvolvimento bem interessante entre os romance e tudo mais. Então, pelo menos, acho que foi uma boa jogada da revista. Já a 2ª posição ficou One Piece, como sempre, quase encerrando, né, de certa forma, esse flashback. Então, acho que daqui a alguns capítulos vai estar se encerrando. O Madano Witch, ele ficou na 1ª posição, algo que, de certa forma, não é uma surpresa tão grande. O mangá sempre se mantém em posições altas e com grande frequência sendo na 1ª posição. Então isso aqui não faz tanta diferença. O mangá faz sucesso, recebe um grande apoio pela revista, tem uma fanbase muito forte aí e o mangá vende bem. Então é só tudo indicando que o mangá é um grande sucesso e tem potencial para crescer ainda mais. Então a revista apoia bastante o mangá. Torço pelo sucesso ainda maior do mangá e torço pelo crescimento, por mais crescimento, né? E vejamos como é que será então os próximos desenvolvimentos. O mangá tá em um momento bem interessante. Tô curioso aí para ver para que rumo que essa história vai tomar. Mas falando sobre a próxima edição, que é a edição de número 50, teremos a última estreia dessa leva, né? Que é o DK Yushoto Inkyomao, é o novo mangá, que aparenta ser um slice of life com uma pegada um pouco mais de, talvez, romance, não sei, porque tem uma dupla de protagonistas, né? Que talvez indique seja isso. Mas vejamos como é que vai se desenvolver. Não li one shot, então não sei nada sobre a obra. Temos as mangás que vão receber páginas coloridas, que é o Akane Banashi, o Ao no Haku e o Tonari no Segawa. Serão os destaques da próxima edição. Se você quiser acompanhar, fica aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. Então, de qualquer forma é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente então se vê no próximo vídeo.